Olá, tudo bem? Para essa questão eu fiz aqui o desenho de todas as forças que atuam nesse bloquinho, no plano inclinado, né? E a gente vai analisar as situações para ver se a gente mudando a massa, a gente muda alguma coisa na questão da iminência do movimento, de qual ângulo que a gente precisa e tudo mais. Primeira coisa que você tem que entender é o que é a iminência do movimento, né? A iminência do movimento, ela significa quando esse corpo está quase entrando em movimento, mas ele ainda está parado. Ou seja, é o limite do repouso dele. Por exemplo, se eu pegar essa caneta aqui e eu tentar empurrar ela assim, quando ela estiver quase se movendo aqui para o lado, ó, eu estou empurrando ela. Ela está quase se movendo assim, ó. Quase se movendo, isso significa que é a iminência do movimento, que é quando todas as forças se anulam, ou seja, por exemplo, aqui ó, o peso se anula com a normal, e se eu aplicar uma força para cá, essa força se anula com a força de atrito, e daí ela tem esse estado de repouso ainda, né, ainda é um equilíbrio, e as forças se anulam, mas é mais ou menos isso. A iminência do movimento é quando o corpo está quase se movendo, mas ainda não está se movendo. Então, você ainda tem o equilíbrio e anula todas as forças. Primeira coisa que é o peso, né? Como a gente considera o plano aqui, esse inclinado, né? O plano da superfície, então a gente tem aqui que o peso ele está inclinado em relação a essa superfície, né? Por mais que ele esteja na vertical, em relação ao plano mais normal, né, que é vertical assim, horizontal assim, quando a gente considera aqui o plano mais inclinadinho, a gente tem que decompor esse peso para ter um peso perpendicular ao plano, que vai se anular com a normal, e um peso paralelo ao plano, que vai se anular com a força de atrito. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui e decompor esse peso. Por semelhança de triângulos, a gente sabe que o ângulo que existe aqui entre PY e P é o mesmo ângulo do plano inclinado. Então, se aqui tem 30 graus, aqui vai ter 30 graus entre PY e P. Como PY e PX são decomposições, né, são componentes desse peso, então eles formam 90 graus, porque sempre que a gente decompõe os vetores decompostos são perpendiculares entre si. E daí você tem um triângulo retângulo que você pode aplicar as relações trigonométricas, seno e cosseno. Aqui, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é px, sobre a hipotenusa, que é p. Então, se eu passo aqui multiplicando, eu tenho que px é igual a p vezes seno. Se eu faço cosseno, né? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, que é py, sobre a hipotenusa, que é p. Então, eu passo aqui multiplicando, py é igual a p vezes cosseno. Aqui nos equilíbrios, a gente vai ter o quê? A gente vai ter px se equilibrando com a força de atrito. Então, a força de atrito é igual a px. E vamos ter a normal se equilibrando com py. Normal é igual a py. Isso tudo porque todas essas componentes aqui se anulam e geram uma resultante nula, tá? Então, eu venho aqui e faço. Força de atrito é igual a P vezes X, né? Como aqui a gente tem normal e PY, a gente quer mais saber a iminência do movimento, que normal e PY são verticais em relação ao plano, né? Para saber a iminência do movimento mesmo, a gente vai analisar mais PX e FAT, que é o que faz esse bloquinho deslizar, né? Então, vem aqui e decompõe uma FAT. Força de atrito é igual a μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. A normal a gente viu aqui que é igual a PY. Então, PY eu venho aqui e substituo. Força de atrito é igual a μ vezes PY. PY a gente descobriu aqui que é P vezes cosseno. Então, eu venho aqui e substituo. Força de atrito é igual a μ vezes P vezes cosseno. Aí, eu também tenho a FAT, né? Aqui, FAT é igual a PX, essa igualdade aqui, tá? Só peguei daqui e trouxe para cá. Força de atrito é igual a PX. Força de atrito eu descobri que é μ vezes P vezes cosseno. Só substituir. E PX eu sei que é P vezes seno. Substitui. A partir disso, perceba que eu tenho peso dos dois lados. Então, eu venho aqui e corto o peso. Passo o cosseno para cá
e tenho que o mi é seno sobre cosseno, que é igual a tangente, né? Existe uma propriedade que diz que seno sobre cosseno é igual a tangente de um ângulo. Então, eu sei que o meu coeficiente de atrito aqui vai depender da tangente do ângulo. Então, para descobrir o ângulo, que é para que aconteça essa iminência do movimento, né? Eu preciso que o meu mi seja igual a tangente desse ângulo. Se aqui os materiais não vão mudar, então os coeficientes de atrito também não vão mudar. Se os coeficientes de atrito não mudam, a tangente não muda. A gente já sabe que não depende da massa quando, a partir desse momento em que a gente iguala a força de atrito com Px, que é o que vai definir se vai deslizar ou não, a partir do momento que é igualado aqui, você corta os pesos. Sabendo que peso é igual a massa vezes gravidade, então se você corta o peso, é a mesma coisa que você cortar a massa. Se você corta a massa, então significa que a massa não importa. Não importa se é m, 2m, 3m, isso aí não importa de nada. Importa apenas o ângulo que forma em relação ao coeficiente de atrito. A massa não vai influenciar nada, não importa se é m ou se é 2m. Continua sendo o mesmo ângulo, porque aqui o material continua sendo o mesmo, o coeficiente continua sendo o mesmo. Então, a tangente do ângulo precisa ser a mesma, logo o ângulo precisa continuar sendo o mesmo. Então, não importa a massa, continua sendo 30 graus para essa situação dos materiais.